E aí, moçada, tudo bem com vocês? Bom, dando uma analisada aqui nas questões, as perguntas que vocês fazem pra mim aqui no canal, a maioria esmagadora, as mais pertinentes, é sobre anatomia. Principalmente desenhistas iniciantes, eles querem porque querem fazer anatomia, eles querem fazer o corpo humano. E eu me flagrei pensando que eu ainda não fiz nenhum vídeo sobre isso, a não ser dica rápida, mas dica rápida não conta. E o desenhista iniciante, ele já quer começar pelo gestual, ele já quer começar pelo final. E não é bem por aí. Para você começar a entender o corpo humano, principalmente o corpo feminino, que é o tema desse vídeo de hoje, você tem que começar pelo básico e é o que a gente vai fazer agora. Talvez um dos principais motivos que você não está conseguindo evoluir o teu desenho é o método. Às vezes você está escolhendo o método mais difícil. Por exemplo, muita gente ensina que você tem que usar esse método das caixinhas. Eu acho que esse método é um pouco complicado demais para você fazer no início. Por quê? Porque você já tem que aprender como fazer a forma do corpo humano. Aí você tem que aprender a fazer mais a forma da caixinha que está dentro do ponto de fuga. Ou seja, você tem que estudar mais o ponto de fuga, que é mais uma coisa para você ter na cabeça e esquecer como que se faz o principal, que é o desenho do corpo humano. No início você pode até pegar essas fotos e começar a desenhar por cima mesmo para você começar a entender como que funciona as formas do corpo humano para você não se perder depois. Mas ao longo do caminho é muito importante que você se livre dessas trapaças, caso contrário você vai viciar o teu cérebro a somente copiar e aí você não vai conseguir fazer um desenho de cabeça ou um desenho simplesmente olhando. Você vai ter sempre que ter um decalque ou uma cópia para você poder fazer. Ao longo da minha vida eu já desenhei muita coisa e o método que eu mais gosto é esse aqui, de você imaginar o corpo humano como sendo formas, pode até ser geométricas, mas eu prefiro mais os círculos, mais as elipses, eu prefiro mais esboçado o desenho, mais arredondado. Até porque tirando os robôs não existem pessoas aquadradadas. Assassinei o português agora. O que existem são formas mais arredondadas e formas mais achatadas, mas aquadradadas não existem esse tipo de pessoas. Então eu não aconselho você a estudar com essas caixinhas e sim com as elipses. Você faz o círculo e aí você achata mais elas ou arredonda mais elas e assim o desenho fica mais gestual, o desenho não fica aquele desenho travado. Porque se você for notar, cada vez que você faz as tal das caixinhas, você deixa o teu desenho duro. Por quê? Porque você não sabe como é que funciona a forma do corpo humano, então você faz as caixinhas e acha que tá bom. Aí quando você vai desenhar dentro das caixinhas, o desenho fica travado, fica aquele desenho duro que parece uma estátua. Mas as estátuas de agora, porque aquelas estátuas de antigamente na Grécia são incríveis. E pra gente começar o nosso estudo, é legal a gente começar com o corpo humano de frente pra gente entender cada partezinha, pra gente entender como que funciona. E esse método que eu vou passar pra vocês talvez seja o método mais antigo, que é o método de contar cabeças. A gente pode fazer com 6, com 7, com 8, com 5, eu vou fazer com 6 cabeças, que ela vai ter mais ou menos a altura de 1,60 m, 1,70 m no máximo, com essa contagem de cabeças que eu tô fazendo aqui. A base é a seguinte, a gente faz a primeira cabeça e depois dessa primeira cabeça a gente conta mais 5 cabeças para baixo, seguindo essa linha reta do meio, pra gente respeitar a lei da gravidade, tá tudo sendo puxado para baixo. Então a gente já faz duas pequenas linhas ali na região do queixo, que seria o nosso pescoço, e uma linha reta entre o pescoço e a segunda cabeça. E eu já começo fazendo uma forma arredondada que lembra muito uma maçã de cabeça para baixo e 2 semicírculos, um de cada lado, que vai ser a região onde vai ficar os ombros, o deltoide. Outra dica é não perde tempo decorando o nome de parte do corpo humano de músculo, porque senão você vai virar fisioterapeuta e não vai conseguir desenhar. É muito nome, acreditem, é muito nome. Essa parte ela ocupa o espaço de uma cabeça e fazendo uma meia-lua um pouquinho mais afinada na ponta e outra meia-lua um pouquinho maior, mas mais afinada na ponta também, você já vai ocupar a parte da terceira cabeça, que vai ser a região da cintura, a região da virilha. E essa região onde sobrou, que são a quarta, a quinta e a sexta cabeça, vai ser a região das pernas. E eu gosto de imaginar como se fossem gotas. A região da coxa é uma gota pingando para baixo e a região da canela é uma gota pingando para cima. Os joelhos dá para você fazer 2 círculos pequenininhos ali, bem na divisão entre a quarta e a quinta cabeça, um pouquinho abaixo. E os pés é como se fossem 2 triângulos virado para cima, um pouquinho mais pontudos, e aí você corta a ponta deles e vira um pezinho visto de frente. Mas fiquem tranquilos que se vocês gostarem desse tutorial de hoje, eu volto fazendo um tutorial de pés e mãos, manicure, pedicure. A parte dos braços é basicamente a mesma coisa que a gente imaginou para fazer as pernas. É uma gota descendo e uma gota subindo. E reparem que a parte de cima do braço, ela ocupa a metade da terceira cabeça, que seria ali na região da cintura. E como regrinha básica, essa região do pulso, onde termina o antebraço, ela vai ficar mais ou menos na altura da virilha.
e a ponta do dedo indicador terminando na metade da coxa. Agora que você entendeu como que faz o esqueleto do corpo humano, a gente já vai partir para umas dicas que não são tão básicas assim. Por exemplo, nessa parte dos olhos é interessante você dividir em 5 partes iguais aquele esboço que você fez a cabeça. Você também não pode fazer a cabeça de um tamanho e colocar os olhos ali de qualquer tamanho, que senão vai ficar estranho, vai ficar feio o teu desenho. E logo abaixo vem o nariz ocupando o tamanho de um olho, se a gente virar esse olho na horizontal. E usando o olho como base de tamanho, a boca ela vai ficar a meio olho de distância entre o nariz e o final do lábio superior, logo abaixo do nariz. Mas é tudo uma questão de treino. É bem provável que você erre bastante no começo até você entender as proporções, até você entender que o desenho ele segue um padrão, mesmo que seja o padrão dele mesmo, mas ele segue um padrão. O tamanho da orelha ela fica mais ou menos da ponta do nariz até o final do olho. Outra dica rápida aqui é para fazer mechas de cabelo. Se você começa a fazer o cabelo muito bagunçado, ele acaba ficando feio. Então é legal você escolher algumas mechas. Eu gosto de fazer uma mecha e então de 2 em 2 riscos eu faço outra pequena mecha dentro da mecha. Reparem no desenho. Aí fica uma bagunça organizada, não fica aquele cabelo todo bagunçado. Ele fica todo organizado e segue aquele padrão que eu disse que tem o desenho, tem o seu próprio padrão. Partindo agora para o peitoral, a região dos seios, que ficam logo abaixo desses 2 ossinhos, que é a clavícula, que fica logo abaixo do pescoço, que fica logo abaixo do queixo. Muitos desenhistas iniciantes cometem o erro de fazer os seios redondos como se fosse uma bola de futebol, e não, eles não são uma bola de futebol, eles são gotas. Praticamente tudo no corpo humano é oval. Por isso é muito importante que você pratique o teu desenho com formas arredondadas, com formas ovais, com formas circulares e não com formas aquadradadas, que assim o teu desenho vai ficar mais gestual e não vai ficar tão travado, mesmo ele sendo um desenho fixo, um desenho sendo visto de frente. Mas lembrando que você tem que praticar, não adianta nada você ficar com teorias de que isso é aquilo, isso é melhor do que aquilo. Não, você tem que praticar, seja quadrado, seja redondo, mas pratique, estude, porque hoje em dia é muito fácil você encher de teoria. Você pega e pede para uma inteligência artificial te dar umas 10 dicas de anatomia, ela vai te escrever ali as 10 teorias sobre anatomia, mas se você só ler, você não vai aprender a desenhar. Você vai aprender a ler. Voltando ao nosso desenho, reparem que tudo que eu estou fazendo agora, ele vai se encaixando sem que eu faça um mínimo de esforço, porque eu já fiz o esboço de maneira que o desenho se encaixa, eu já fiz o esboço de uma maneira mais certinha, de uma maneira mais bonitinha. Agora é só eu reforçar os traços e definir melhor essas partes. Por exemplo, uma parte mais ressaltada, uma parte mais fininha, uma parte onde tem um músculo que se destaca mais dos outros. Vamos para mais umas dicas mais aprofundadas agora. Para fazer essa região dos olhos, eu gosto de fazer uma linha reta no meio dele, para que as duas pontas fiquem na mesma altura, e depois é uma meia luazinha para cima e uma meia lua para baixo, meio achatadinha em cima, e aí a gente divide em 3 partes e no meio é onde vai ficar a pupila. E para você que está acostumado a fazer os cílios como se fossem esses pelinhos, esquece isso, isso não funciona para esse estilo de desenho. Os pelinhos funcionam quando você está fazendo um desenho realista. Para esse estilo de desenho, você pega essa região onde vai ser os cílios e você pinta ele inteiro, você deixa ele mais grossinho e aí você faz pequenas mechas de cílios, de 3 a 4 cílios ali em cima. Também você não pode colocar muito, senão acaba embaçando o desenho, fica estranho. Eu gosto, quando eu vou finalizar com o lápis, eu não gosto de fazer o contorno inteiro, eu deixo o contorno meio falhadinho e coloco algumas achuras ao redor, que dá um charme extra no desenho. Você não continuar o traço, você deixa ele falhadinho. Experimenta aí, que vai ficar legal. A parte da sobrancelha, principalmente em personagens femininas, eu gosto de deixar ela mais inclinada no canto, mais ali no final do olho. Eu faço ela mais grossinha no começo, aí eu pinto ela toda também. Não vai fazer pelinho, que para esse estilo de desenho não funciona. E aí você sobe ela e desce bem rápido. Dá um ar de mistério para a personagem, mas claro que tudo isso são características, então depende da personalidade que você quer dar para essa personagem, se é uma personagem tua ou se é uma personagem copiada. Então tudo depende das características próprias dela. Muita gente acha difícil de desenhar uma boca e eu acho muito simples. Eu gosto de fazer essa linha do meio e dividir em 3 partes, e essa
parte de baixo do lábio superior, eu gosto de imaginar que são pequenas montanhas, são duas montanhas, uma subindo, descendo, subindo e descendo. A parte do lábio inferior é como se as montanhas estivessem descendo e subindo e descendo. Aí um pouquinho mais gordinho, um pouquinho mais arredondado. E a parte de cima do lábio é como se fosse aqueles passarinhos que a gente vê, aquelas gaivotinhas que a gente vê em desenho, que é só o tracinho mesmo, só a parte de preto. A gente vê muito em tatuagem também. É claro que lembrando que isso aqui é só uma boca, existem milhares, então a gente está praticando uma, a gente está estudando uma. O legal é você pegar outras referências para você ver que existem diferenças. Na parte de finalização, eu gosto de deixar esses traços mais falhadinhos para dar aquele charme que eu tinha falado que dá a mesma coisa no olho. E as achuras também eu gosto de colocar esses pontos de luz e aí você escurece ao redor do ponto de luz e vai clareando ao redor. Fica bem interessante, fica bem legal. O nariz é a parte mais fácil de você desenhar errado. Porque às vezes você engrossa muito esses traços, porque como ele é só 3 círculos, 2 pequenininhos dos lados e um maiorzinho no meio e essa forma triangular, às vezes você engrossa muito esses traços e o nariz que era para ficar encaixado no rosto de uma mulher serviria melhor no rosto de um homem. Isso no desenho, porque na vida real todos os narizes são todos meio parecidos, tanto de homem quanto de mulher, a não ser que você faça uma cirurgia estética para deixar ele mais fininho na ponta. Então se lembre que menos é mais. Quanto menos traço você colocar no teu desenho, quanto menos risco, mais bonito ele vai ficar. Agora um exemplo mais completo para você poder desenhar essa região dos seios. Reparem que ele não é circular, ele é oval, ele tem esse formato de gota. Ele é sim arredondado, mas não daquela forma de bola. Ele é arredondado mais na forma de um balão, um pingo de água. Agora um exemplo da cintura, vamos fazer a região da virilha. Eu começo fazendo como se fosse um botão daqueles de centro de comando que vai explodir alguma coisa, aí tem aqueles botões vermelhos lá que ficam piscando, aí você tem que apertar. E depois eu faço um outro mais fininho por dentro e divido ao meio. Agora a gente vai desenhar uma espécie de sunga, o famoso cuecão, lembra mesmo, o formato é bem esse mesmo. Aí, para fazer a parte das coxas, você vai deixar ela um pouco mais aberta, você não vai acompanhar esse formato oval que a gente fez do esboço anterior. A gente vai deixar ela mais curvada e mais pontuda e aí desce. E a parte interna das coxas também é interessante que elas ou quase se encostem ou se encostem para que o desenho faça sentido. A cada detalhezinho que eu vou colocando no desenho, eu vou colocando uma curvinha. Reparem que cada fiozinho que eu puxo ali, eu faço uma curvinha para que dê a impressão que está apertando, para dar a impressão que o desenho está vivo e não ali preso no papel. E cada detalhezinho desse que vai fazer a diferença entre um desenho legal e um desenho travado. Claro que você também não vai sair por aí enchendo o desenho de detalhe, caso contrário, os detalhes vão chamar mais atenção que o desenho e vai virar uma confusão. Então, você vai prestar atenção aonde que esses detalhes se encaixam, aonde que vai enriquecer mais o teu desenho, e é tudo uma questão de estudo. E não esquece de deixar o like, não esquece de compartilhar com os amigos, deixa aqui no comentário se eu te ajudei de alguma forma, qual é a tua dúvida no desenho, que se tiver ao meu alcance, eu ficarei muito feliz em poder te ajudar, e a gente se vê no próximo desenho. Valeu!